Boa noite, queridos. Eu sou o professor Walter Christi. Vou trabalhar com vocês neste módulo de Sociologia da Religião. É um dos módulos que nós trabalhamos dentro do curso de Teologia Plena, que trata de estudarmos e analisarmos o nosso enfoque, que é teológico, mas sob dois viés. O viés científico, por isso usamos a sociologia, e o viés não teológico necessariamente, mas religioso. Então nós vamos lidar com a religião, mas nós vamos lidar com a religião sob uma observação, sob uma ótica científica e sob uma ótica científica da sociologia. Então isso difere um pouco, não difere, porque na realidade uma das evoluções dos estudos teológicos que foi passando pela história do cristianismo, né, nos primeiros séculos e depois na Idade Média, e quando vai chegando no finalzinho da Idade Média, nós vamos vendo uma necessidade de se utilizar dos conhecimentos já científicos dentro do estudo teológico. Claro, a modernidade ampliou essa dialética entre fé e ciência, entre teologia e conhecimento científico. Nós estamos vivendo uma proximidade muito grande dessa dialética, onde, na realidade, nós não vivemos, e principalmente a FATEF, nós não estudamos teologia, não estudamos na FATEF a teologia estabelecendo conflitos com a ciência. Pelo contrário, nós procuramos estabelecer um diálogo entre esses dois campos, o científico e o teológico, entendendo que a revelação de Deus para nós, que são as Sagradas Escrituras, é aquilo que define a matéria de fé, de regra, de doutrina e de verdade para nós. Porém, essa construção do caminho teológico pode passar pelo viés científico e nos ajudar a entender algumas coisas usando a ciência como uma fonte auxiliar. Então, neste aspecto, a sociologia aqui vai ser usada por nós, né, na nossa cadeira, no nosso estudo, exatamente para fazermos com que a visão da religião, da religiosidade humana, ao longo dos séculos, mas nós vamos nos prender mais nos tempos da modernidade, a sociologia vai nos levar a entender esse comportamento religioso. É importante entendermos que a sociologia estuda o ser humano dentro do seu contexto social, dentro da sociedade. E a religião, ela nada mais é do que um segmento dessa sociedade. É um grupo social, né, dentro de uma sociedade, dentro de qualquer sociedade, de um peso, de uma importância enorme. Né? Guerras foram feitas em nome da religião, nações foram criadas em nome da religião, governos são estabelecidos em nome da religião, enfim, nós precisamos entender que até do ponto de vista sociológico, a religião ela pode ser usada como um elemento de controle da sociedade. O Império Romano soube usar isso muito bem durante alguns anos, não durante toda a sua existência, porque depois o cristianismo principalmente vai criar, né, toda uma ruptura dentro do próprio Império Romano, mas inicialmente o Império Romano e outros impérios também souberam lidar com a religião, observando a religião exatamente dessa forma, ou seja, a religião sendo usada, sendo utilizada como um elemento de controle social.
Então, nós vamos analisar algumas coisas nessa primeira aula, que é uma aula introdutória, né, que nós vamos estar tratando aí com você. Primeiro, a definição de sociologia. O termo sociologia vem do latim sócio e logos, né? Sócio no latim social e o logos, que não é latim, é grego, né? É o estudo de alguma coisa, é o conhecimento, né? Ao pé da letra é a palavra, né? Mas sociologia, quando essas duas palavras se juntam, elas significam exatamente o estudo do social, o estudo da sociedade. É isso que nós vamos fazer. Deixa eu definir uma coisa aqui importante entre duas ciências que são muito parecidas, né? Parecidas, mas não são iguais. Filosofia e sociologia, né? Filosofia, um conceito, né, muito popular e comum, amigo da sabedoria, né, amigo do saber. E sociologia, estudo da sociedade. Mas deixa eu estabelecer aqui talvez um exemplo para você entender onde essas duas disciplinas elas se diferem bastante entre si. A filosofia, o filósofo, ele é um profissional que ele analisa a sociedade, mas ele analisa a sociedade sendo capaz de prever, né, fatos futuros, ou seja, o que será essa sociedade no futuro, ou propor, né, uma nova sociedade no futuro. Então, ele faz uma análise utilizando algumas ferramentas importantes, a filosofia, o filósofo, como a história. Então ele faz uma análise da história, fatos passados, ele estuda a sociedade e todo o comportamento social nos dias atuais, no presente, e ele com isso, ele consegue fazer uma projeção do que será essa sociedade no futuro, ou de também fazer uma projeção de como a sociedade pode utilizar de meios para construir uma nova sociedade no futuro. Então a filosofia, mais ou menos, ela se usa do passado, mas ela é um pouco profética, né? Porque ela aponta para frente, ela aponta para o futuro. Vamos analisar o caso de Marx, por exemplo, né? Marx, na ocasião, na época em que ele viveu, ele analisou nos seus dias, né, uma sociedade pós-revolução industrial, uma sociedade destruída por aquele modelo econômico que foi o processo de revolução industrial, e vendo uma sociedade miserável, um povo miserável, vendo que as estruturas políticas estavam nas mãos ainda de uma grande minoria. Ainda não é muito diferente hoje, mas na época dele era muito pior, muito pior. Não existiam as democracias, né, que existem hoje. Ele então, a partir daí, ele fez uma análise dessa sociedade da época da Revolução Industrial, fez uma análise de toda a sociedade medieval e já da sociedade dos tempos, da introdução dos tempos da modernidade, analisou a sociedade da sua época e ele fez uma projeção de um tipo de sociedade. E aí ele idealizou uma sociedade onde essa classe operariada miserável, fruto dessa revolução industrial, poderia se reunir, poderia chegar ao poder, chegando ao poder, poderia fazer uma divisão mais igualitária e aí chegar a ter todas as coisas em comuns. A proposta, né, do comunismo vem exatamente aí, até que esse próprio poder que foi gerado pela própria revolução operária, ela deixaria de existir, né? Então um comunismo assim utópico, né, que até é conhecido na sociedade, nos estudos da história, como socialismo utópico. Mas, na realidade, o que Marx estava fazendo, ele não vivenciou nada disso. Ele não viveu, né, o marxismo. Ele não viveu o socialismo, ele não viveu o comunismo. Ele era um filósofo e ele fez uma projeção do que poderia ser uma sociedade no futuro em decorrência de uns fatos passados, mas não tão distantes, próximos da sua época e daquele momento presente que ele vivia. Esse é o filósofo. A sociedade, ela não vai para essa
esse avanço. Ela não se posiciona num futuro, ela analisa a sociedade mais e a interação desses elementos, desses grupos que compõem a sociedade. No nosso caso específico, nós não vamos analisar a sociedade de forma ampla e fazemos uma análise sociológica de forma ampla. Nós vamos nos focar mais no aspecto religioso, ou seja, como se comporta a religião dentro dessa sociedade, como isso interfere na vida de uma sociedade, como uma religião pode interferir na vida de uma sociedade. E vamos, talvez, lá para na nossa última aula, tratar de forma mais específica dentro do nosso segmento, o segmento cristão e o segmento evangélico. Vamos passar pelo segmento cristão católico, que foi o que predominou, né, ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo, mas vamos chegar, então, ao nosso período, ao nosso momento, que é o momento, então, já do início do século XVI para cá, com a Reforma Protestante, que é o surgimento dessa prática religiosa dentro do próprio cristianismo, que passou a ser conhecida de protestantismo, hoje já numa mistura muito grande do que seria o protestantismo histórico, né? Mas sim esse povo que tem sido chamado de, ou essa religião, melhor dizendo, tem sido chamado de evangélica. Então o conceito de sociedade, para a gente fechar aqui, é o conjunto de seres que vivem juntos, definindo o modo de vida conjuntamente. Então, eu não posso analisar, por exemplo, sociologia da religião, colocando no mesmo pacote todo o povo da América Latina. Por quê? Porque dentro da América Latina há até uma certa confusão, porque nós temos dentro da América Latina, né, alguns países ali que falam o francês, né, o caso da Guiana Francesa, Suriname, que fala holandês, né, mas predomina aqui o português e o espanhol. Então vamos até o México aí, né, essa parte do México para baixo, que é considerada de América Latina. Na América Latina, a sociedade de cada país, ela vai definindo de forma diferente características do seu modo de viver. E essas características vão diferenciando uma sociedade da outra, né? Aqui bem pertinho da gente, onde eu tenho um intercâmbio, né, profissional, também acadêmico, a minha família, que é com o Paraguai, ali a gente está pertinho, ali no Foz do Iguaçu, na divisa, né, com a Cidade do Leste, ali no Paraguai. No entanto, uma ponte pequena, curta, né, liga os dois países e divide a fronteira, né, dos dois países ali. E aí, quando você atravessa, sai do Brasil, vai para o lado paraguaio, você percebe, você vê, é nítido, que o estilo de vida daquela sociedade é bem diferente do estilo de vida do brasileiro. Mesmo aquilo dali sendo invadido por brasileiros, você encontrando nos lugares, nos comércios, nos estabelecimentos, muitos brasileiros. Mas é porque cada sociedade, ela se arruma de um jeito característico. E isso tem a ver também com a religião, né? Eu estive lá visitando uma igreja, eu tenho minha filha uma das minhas filhas, né, e um dos meus genros, que são pastores, eles pastoreiam em uma das igrejas ali da Cidade do Leste, porque eles têm um culto voltado para brasileiros, exatamente por causa da influência ali e da presença de muitos brasileiros ali naquela cidade do Paraguai. Mas assim, já estive lá e participei dos cultos, eles têm horários diferentes, de culto só para brasileiros e o culto para paraguaios. E eu participei dos dois, né? O culto de brasileiros tem característica nossa, não é? Característica da sociedade brasileira, então com aquilo que nós estamos muito bem acostumados. Mas o culto já voltado para os paraguaios, ele tem até o rito dele é um rito já um pouco diferente daquele que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Então isso é porque a forma de organização de uma sociedade depende de vários fatores inerentes àquela sociedade. Então, até no aspecto religioso, nós precisamos considerar
sociedade por sociedade. Cada país tem características peculiares e próprias. E aí nós precisamos considerar exatamente a partir dessas características. A sociologia é uma ciência que estuda o ser social e as relações desse ser social com toda a sociedade. Então, como ciência, a sociologia se preocupa em estudar o ser social, e o ser social é o ser humano. Então, o ser social e a sua relação com toda a sociedade. Então, esse ser social e a relação que ele tem com toda a sociedade, nós chamamos de sociabilidade. Então, a sociologia se preocupa em estudar o ser social e sua sociabilidade, ou seja, sua relação com todos os elementos participantes de uma sociedade. Então, esse ser social e a relação que ele tem com o trabalho, esse ser social e como ele vê e a relação que ele tem com família, e modelos e tipos de família. E de cada país difere isso, porque o Brasil, por exemplo, já criou outro modelo de família, além daquelas tradicionais que nós conhecíamos até alguns anos atrás. Então, a nossa legislação, na verdade, foi o STF que criou, a partir de uma legislação específica, um novo modelo de família. Então, como é essa relação desse ser social também com esses tipos de família existente? Como é a relação desse ser social com a economia do país? Como é a relação desse ser social com a igreja, com o serviço militar? Então, nós estamos construindo, a sociologia se preocupa em estudar exatamente a relação desse ser social na sua manifestação de sociabilidade, ou seja, na sua relação com todos esses elementos da sociedade. A sociologia, então, serve para compreendermos a sociedade, as mudanças na sociedade e os problemas existentes na sociedade, os problemas sociais. Então, difere da filosofia, que não se preocupa tanto em estudar os problemas sociais, as mudanças sociais, em compreender a sociedade. Ela é uma analista, ela faz uma análise, ela estabelece conflitos, ela busca verdades, e onde a análise de uma verdade do passado, que já deixou de ser uma verdade, pode ser utilizada para construir uma nova verdade no futuro. E essa nova verdade é a proposta, ou pode ser uma proposta da própria filosofia. Mas a sociologia, ela está muito mais presa ao presente, em compreender a sociedade, no seu momento presente, as mudanças que estão acontecendo, produzidas dentro dessa sociedade. Um exemplo: o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva. Então, isso gerou uma série de mudanças na sociedade. Mudanças que estão tendo repercussões em vários setores dessa sociedade. O sistema cartorário, o sistema previdenciário. Então, era impossível antes pessoas do mesmo sexo, mesmo vivendo juntas, uma falecer e deixar a pensão para outra. Isso não existia. Então, olha como é que as mudanças vão acontecendo. E o nosso grande debate dentro do aspecto religioso, Então, aceita-se ou não se aceita? Faz ou não faz esse tipo de casamento homoafetivo? Então, a sociologia, ela vai estudar exatamente todas essas mudanças entre esse ser social e a sociabilidade, e os elementos presentes dentro dessa sociedade. Claro, o foco da sociologia é analisar exatamente os problemas que vão surgir dentro da sociedade. Aquilo que não é problema não é alvo quase que de análise da sociedade. É interessante definirmos também aqui no aspecto, até dentro do próprio conceito filosófico, o problema. Problema é aquilo que é capaz de atrapalhar ou impedir a nossa existência. Isso é um problema. O Covid-19 é um problema? Porque o Covid-19 pode roubar completamente todos os nossos sonhos e projetos,
Já roubou de muitos, mesmo que não morreram, mas estão enfermos na mente, estão em crises, né, de ansiedade, de estresse, né, dentro desse isolamento social. Alguns já perderam e estão sofrendo pela perda. Então, na realidade, isso é um problema. Por quê? Porque isso afeta a nossa existência. Só que no conceito popular, a palavra problema, né, é usada de formas as mais variadas possíveis, né? Quando na realidade nós falamos de problema onde não é problema. Ou seja, usamos a expressão problema, mas não é algo que está atrapalhando a nossa existência. Até na própria educação, né? Uma pessoa foi até um armazém e tinha 12 reais e comprou com os 12 reais meia dúzia de ovos. Quanto custa cada uva? Aí a criança, desde pequenininha, vai aprendendo que isso é um problema. Ora, comprar ovos no armazém, filosoficamente falando, não é um problema, porque isso não atrapalha a existência de vida, a existência de ninguém. Então, do ponto de vista filosófico, há uma discordância, né, do uso da expressão problema. A filosofia, nesse aspecto, ela está preocupada com aquilo que está trazendo problema, ou seja, aquilo que está atrapalhando a existência de fato da sociedade. Né? Não são coisas banais que nós popularmente, vulgarmente falamos que são problemas. Não é esse tipo de coisa, mas são problemas entre o ser social, que é o ser humano, e os elementos, os componentes, os grupos, né, que compõem uma sociedade, onde nessa sociabilidade, nessa relação, estão acontecendo coisas que estão atrapalhando a existência ou do ser social, ou de um elemento dessa própria sociedade, ou de toda a sociedade em si. Ok? Então, esse é o conceito, né, um dos conceitos que nós temos de sociologia. Então, definindo o que é sociologia, é o estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades. Aí a gente pegou tudo, né? O ser social, a vida social humana, os grupos que fazem parte e das sociedades aí num aspecto mais amplo. A sociologia mostra a necessidade de assumir uma visão mais ampla sobre por que somos, como somos e por que agimos e como agimos. Então, esses são elementos, essas partes são extremamente essenciais dentro do estudo da sociologia. Então, vamos lá. Ela nos mostra a necessidade de assumir uma visão mais ampla. Então, a sociologia quer que nós saiamos de uma visão de apenas um grupo social, e isso é muito comum, e principalmente no aspecto religioso, quando nós somos criados dentro de uma religião, passamos anos dentro de vamos usar uma palavra mais, né, clara para nós, dentro do seminário de teologia aqui da FATEF, quando nós vivemos só dentro de uma denominação evangélica, né, fomos ali adestrados àquele sistema, aquele ritmo, e aí, quando na realidade passamos por alguma mudança, seja porque mudamos de endereço e fomos para uma cidade onde não tem, às vezes, uma igreja daquela denominação que fazemos parte, aí nós vamos visitar outra igreja, precisamos, né, queremos fazer parte de uma igreja, mas não tem da nossa denominação. E aí a gente começa a perceber que a visão que tínhamos antes, ela começa a se chocar com uma outra visão. Por quê? Porque é algo novo para você que está indo. Então, a sociologia da religião, ela quer fazer com que nós também entendamos isso. Existem visões mais amplas que nós precisamos entender. Dentro do próprio cristianismo, que é uma coisa gigantesca, né? Quando nós analisamos todos os livros do Velho Testamento, que apontam para o Novo, e todos os 27 livros do Novo, nós temos uma visão que precisa ser muito ampliada quando, na realidade, alguns líderes que se tornaram, ou grupos que se tornaram fundadores, criadores de denominações, foram fazendo com que grupos sociais, igrejas, foram sendo geradas a partir daquela visão. Então, o que a sociologia da religião vai fazer conosco também? Vai nos levar a uma visão mais ampla. Eu não estou querendo dizer que essa visão vai mudar a sua, vai ter que conflitar a sua ou deturpar a sua. Não, simplesmente vai fazer com que você enxergue veja dentro do aspecto religioso,
como outras religiões se comportam e por que elas se comportam daquela maneira, né? Também a sociologia vai nos levar a olhar para nós, quem somos, né? Como somos, por que agimos e como agimos de determinada forma. Isso tudo é influência de um elemento da sociedade muito, muito, muito importante, que gera em nós uma influência muito forte. Chama-se cultura. A cultura, ela vai definindo toda uma sociedade. Então, claro, se a sociedade é formada por seres sociais, a cultura vai influenciando esses seres sociais. E esses seres sociais vão, então, sendo formatados por uma cultura. E a cultura estabelece um jeito de agir, um jeito de pensar, um idioma, um jeito de falar, um jeito e uma forma de crer, uma maneira de enfrentar a vida, né? Isso tudo a sociologia tem como objeto de estudo, exatamente trazer isso para o nosso debate e aí então levarmos você a navegar um pouco por esses princípios da sociologia. Então, algumas coisas importantes, pelo menos 4 elementos são extremamente importantes dentro dessa definição de sociologia. A sociedade, que forma um Estado. Estado é uma sociedade politicamente organizada, né? Então ela tem leis, ela tem um povo, ela tem uma nação, ela tem uma história, ela tem um território, né? Então, uma sociedade, um Estado, a economia, porque o Estado e a sociedade eles se movem por uma economia. Essa economia ela precisa ser estabelecida exatamente pelo Estado, porque a sociedade vai movimentar essa economia, e essa economia retroalimenta o Estado e a sociedade, e o elemento que nós já falamos extremamente importante, que é a cultura, que você pode também chamar de valores, né? Os valores definem, na realidade, a cultura, a maneira de ser de um povo. Muito bem, nós vamos parar aí na nossa primeira aula, né? São 4 aulas dentro desse nosso módulo. Eu vou passar os slides dessa aula para você vai ter acesso a eles. Eu já vou disponibilizar todos os slides, né, de PDF para você já também ir, de repente, se familiarizando aí com o que nós vamos estudar. Vou definir direitinho aqui, porque eu acho que eu vou acrescentar algumas coisas, porque a formatação agora é diferente, né? No EAD é diferente, a gente é um pouco mais rápido no EAD, né? Do que nós somos na aula semipresencial, tá? Mas vão ser disponibilizados para você na nossa plataforma os arquivos em PDF, no meu caso em PDF, né? Está em PowerPoint, mas vou passar em PDF. Você tem essa aula aí, o vídeo, mas você também vai ter o áudio dessa aula para você poder consultar. E eu vou querer que você me responda 3 perguntas relacionadas a essa aula, tá? 3 perguntas relacionadas a essa aula. A primeira pergunta, né? Defina sociologia. Defina sociologia. Primeira pergunta. Defina sociologia. Segunda pergunta. Quais são os elementos que compõem uma sociedade? Quais são os elementos que compõem uma sociedade? Terceira. Estabeleça a diferença entre a sociologia e a filosofia. Claro, quando eu falo estabeleça a diferença, você vai encontrar isso na definição do que é sociologia, do que é filosofia, você vai estabelecer a diferença, né? No áudio aqui, na nossa aula, eu mesmo já estabeleci. Ok? Então essas são as 3 perguntas. A definição, né, de sociologia, os elementos que compõem, né, uma sociedade e a diferença entre filosofia e sociologia. Ok? Nos encontramos na próxima aula então. Uma boa noite para todos. Deus a todos abençoe.